Então nós vamos agora entrar para o nosso devocional, vai ser objetivo. Pode pegar papel e caneta se você pode, anotar no bloco de notas, porque nós vamos fazer aqui tópicos muito aplicáveis aqui. Ei, Patrícia Castório, um grande abraço, Deus abençoe. Simone, grande abraço. Que bom, hein, Otacílio? Que bom ter você com a gente, grande abraço, Deus abençoe. Então vamos lá, preparados aí para o devocional? Nós estamos mergulhando sobre a biografia, sobre a vida de Gideão. Gideão, que foi um homem usado por Deus para libertar o povo de Israel das mãos dos midianitas, que estavam oprimindo de forma cruel o povo de Israel por 7 anos, destruindo plantações, matando animais, levando o povo à falência mesmo. O povo empobreceu, o texto diz, até que o povo começou a clamar ao Senhor. O pessoal não parava de semear, mesmo diante do caos. O povo clamou ao Senhor por uma resposta, por uma intervenção dos céus. E aí Deus, diante do clamor do povo, não só uma oração, mas uma oração com alto grau de intensidade, que é o clamor, Deus te mandou do céu um anjo, que nós cremos que na verdade foi uma teofania, ou seja, a manifestação do próprio Deus na terra, porque lá no texto está escrito anjo do Senhor com A maiúsculo. E toda vez que aparece essa expressão anjo do Senhor, segundo os estudiosos, é uma manifestação do próprio Deus, ou seja, uma teofania, o próprio Deus se materializando na terra para falar ao homem. Então esse anjo do Senhor desce até a terra, no lugar onde Gideão está trabalhando, no meio da rotina de trabalho dele, ele está malhando trigo no lagar. E ele não está malhando trigo no lugar de malhar trigo, mas no lagar, porque ele estava se escondendo dos midianitas, porque os inimigos eram de fato cruéis. E dentro desse contexto, o anjo senta numa árvore, no lugar onde Gideão está, e diz para Gideão justamente: Gideão, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. No meio desse cenário de opressão, de medo, de destruição, Deus vai ao encontro de Gideão e fala: Gideão, poderoso guerreiro, o Senhor está com você. Gideão, quando vê aquilo, com certeza, como eu e você talvez reagiríamos, disse assim: Senhor, se o Senhor está conosco, por que está acontecendo tudo que está acontecendo? Cadê as maravilhas que eu já ouvi que o Senhor fez no passado, dos nossos pais, que o Senhor nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou? Ele começou a questionar o cuidado de Deus, questionar a preocupação de Deus com o povo, ele começou a questionar ali a presença de Deus, o cuidado de Deus. E o Senhor não considerou ali as objeções, as resistências de Gideão, e só disse para ele assim: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem estou falando contigo. E aí Deus dá essa palavra poderosa ao coração de Gideão, e Gideão mais uma vez tenta resistir. Senhor, como que eu posso libertar o povo do Egito? Eu sou menor da casa do meu pai, o meu clã é o menos importante da família de Manassés, de toda a tribo de Manassés. Deus mais uma vez não dá crédito para as desculpas de Gideão e diz para ele: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E eu quero deixar esse versículo aqui para o seu coração e para a nossa reflexão nessa manhã. A última fala de Deus com Gideão, quando ele ativa o chamado de Gideão de uma vez por todas, foi: eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E aí nós aprendemos, vou fazer um rápido resumo aqui para vocês. Nós aprendemos os 4 aspectos do chamado de Deus. Quem lembra dos 4 aspectos? Eu vi que teve uma pessoa que já mandou os 4 aspectos. Porque Deus vai levantar você, Deus vai te levantar no meio do caos para você gerar um tempo de paz. É isso que Deus quer, te levantar no meio do caos para fazer você de resposta no meio do caos. Então, quais são os 4 aspectos? Só relembrando em 1 minuto. O chamado de Deus é pessoal. Deus não chama coisas nem instituições, nem estrutura. Deus chama pessoas. Então Deus está chamando você. Ele usa as instituições, ele usa estruturas, mas Deus chama pessoas para a sua obra. Ele chegou e disse para Gideão: o Senhor está com você. Segundo, o chamado de Deus é irresistível. Quando Gideão tentou questionar o cuidado de Deus,
né, tentando resistir, não teve possibilidade. Deus ignorou, vamos assim dizer, né? Ignorou as suas desculpas e queria apenas a sua obediência. Aí vem o chamado, aí vem a fala de Deus para o nosso coração. Abandone as suas melhores desculpas. Deus não quer saber das nossas desculpas. Deus quer saber da nossa obediência. Anotou aquela frase? Pare de resistir o que é irresistível. Terceiro aspecto do chamado de Deus, o chamado de Deus é intransferível. Não tem como eu terceirizar o chamado de Deus. Gideão tentou terceirizar. Ele falou assim, não, o meu clã é o menos importante do que ele está falando. Existe um clã mais importante. Eu sou menor da casa do meu pai. O que ele está querendo dizer? Não, tem um que é maior na casa do meu pai. Tem um que é melhor do que eu. Mas não. O que Deus está dizendo para Gideão, falando, não, Gideão, não tem como você transferir. O chamado que Deus tem para a sua vida é intransferível. Ei, pastor Cleves, um prazer, né, tê-lo aqui conosco. Um grande abraço aí. Deus abençoe muito vocês. Não tem como você transferir. Não podemos terceirizar o chamado de Deus. Então Deus não está, guarde isso, Deus não está querendo saber das nossas desculpas, mas sim da nossa obediência. Obrigado, Grace Kelly, um grande abraço. Um abraço do Ralph aí. A Grace está colocando aqui, ó, anote aí. Chamado de Deus é pessoal, chamado de Deus é irresistível. O chamado de Deus, a Jussana também colocou aqui, ó, é intransferível. O chamado de Deus é sobrenatural. Lembra? O seu chamado não vem de homens, foi o próprio anjo do Senhor, que é uma manifestação de uma teofania. O próprio Deus se manifestando na terra foi quem chamou Moisés. Quem chamou Gideão, perdão. Por quê? Porque o chamado de Deus ele é sobrenatural. Então ele não vem de homens, ele vem de Deus. O chamado você nunca vai, preste atenção, você nunca vai conseguir explicar o chamado de forma natural, porque você deve se mover nele de forma sobrenatural. Por isso que a gente não pode dar respostas emocionais a um chamado que é espiritual. Tem gente que quer dar resposta emocional. Ah, eu estou desanimado, vou parar o chamado. Não, pare de tentar dar resposta emocional ao chamado que é espiritual. Você não vai conseguir se mover emocionalmente ao nível das suas emoções que são passageiras e que são às vezes mutáveis, a um chamado que é eterno. Você quer dar respostas com base nas emoções que são mutáveis a um chamado que é eterno. Não, Deus te chamou. A sua resposta não é de acordo com o seu bom humor, se eu estou bem, se eu estou feliz, se eu estou achando legal. Não. O chamado de Deus ele é irresistível, ele é sobrenatural. Eu não posso dar resposta espiritual, resposta emocional, melhor dizendo, eu não posso dar resposta emocional a um chamado que é espiritual. Sai da caverna, Elias. Sai dessa caverna e vai. Sai dessa caverna e vai. Ah, eu sou menor. Não estou perguntando o que você pensa sobre você. Nós não devemos nos mover com aquilo que a gente pensa sobre nós. Mas sim se mover com base naquilo que Deus diz sobre nós. A não ser que aquilo que você pensa sobre você seja aquilo que Deus de fato pensa sobre você, aquilo que a palavra diz sobre você. Senão, nós devemos nos render, não ao que nós nos pensamos, mas aquilo que Deus diz sobre nós. E nós vimos sobre os 3 desafios do chamado. O chamado de Deus, 3 desafios. A missão é grandiosa demais, lembra? A missão sempre será maior do que você, mas nunca maior do que o Deus que te chamou. Segundo, nós somos limitados demais, lembra? Você não deve se mover pelo que você pensa sobre você, mas o que Deus pensa, mas o que Deus diz sobre você, porque Deus olha além das aparências. Então eu sou limitado? Sou limitado, mas eu não me movo pelas minhas limitações ou pelo quem eu acho que eu sou, mas por aquilo que Deus diz sobre mim. Justar, tirar o som. Ok? Deus sobre mim. E por fim, estamos ocupados demais. Vou colocar aqui, Aval. Pronto. Ótimo. Então, vamos lá. Então, a missão é grandiosa demais. Deus chama os improváveis, ou seja, é desafiador demais. E Deus chama quando nós estamos ocupados demais. Anote aí as 3 garantias do chamado. Então, eu estou ocupado demais. É um dos desafios da missão. E Deus só chama trabalhadores ativos. E não pessoas ociosas para servir do seu reino. Quais são as 3 garantias do chamado baseado no verso 16 de Juízes 6? Deus diz assim para Gideão. Hoje eu estou trocando os nomes dos personagens. Juízes 6,16. A última fala de Deus para ativar de fato Gideão foi: eu estarei com você e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Olha o que Deus está falando. Eu vou estar com você, você vai derrotar todos,
seja, não vai sobrar nenhum, e vai derrotar de uma forma sobrenatural, como se ele fosse um só homem. Sabe esses milhares que te assustam? Vai aparecer um, como se fosse um só homem, você vai derrotar todos. Então quais são as garantias que eu tenho, pastor, para eu poder encarar o chamado? Por que eu, mesmo me sentindo pequeno, posso dar um passo de fé diante do chamado de Deus, quando é Deus me chamando de fato? Como eu posso saber que de fato eu vou ter bom êxito nesse chamado? Quais são as garantias do chamado? Anote aí. Primeira garantia do chamado é a presença de Deus. Primeira garantia do chamado é o quê? A presença de Deus. Então, número 1. Quais são as 3 garantias do chamado? Número 1. A presença de Deus. Olha, Juízes 6,16, Deus diz assim, ó. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. Ou seja, Gideão enfatizou para Deus que ele tinha muitas limitações, lembra? Sou o menor da casa do meu pai, o meu clã é o menos importante da tribo de Manassés. Só que Deus responde a Gideão dando ênfase não nas limitações de Gideão, mas na presença de Deus ao lado dele. Entende? Quando Deus fala para Gideão, quando Gideão fala para Deus das suas limitações, Deus responde para Gideão falando sobre a presença dele. Ou seja, Deus estava dizendo o que para Gideão? Deus estava dizendo para Gideão, e o que está dizendo para cada um de nós nessa manhã: pare de olhar para você e olhe para mim. Meu Deus, olha o que Deus diz: pare de olhar para você. Quer a garantia do chamado? É a minha presença. Pare de olhar para você, eu sou o menor, a minha tribo é a menos importante. Para de olhar para você e olhe para mim. É o que Deus está dizendo. Você quer uma garantia do chamado de Deus? Você tem a presença de Deus, isso basta. Para fazer o chamado de Deus, você não precisa de mais um recurso, você não precisa de uma oratória. Pergunta a Moisés, ele não tinha dificuldade de falar. Né? Pergunta os discípulos que não tinham recursos, deixaram tudo que tinham e partiram para o chamado. Você não precisa de um recurso, você não precisa de uma eloquência. O que você precisa é da presença de Deus. Se há um chamado de Deus para a sua vida e você for um carregador da presença de Deus, o mar vai se abrir, os leões vão jejuar, né? não vão atacar, a fornalha não vai te queimar, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque o quarto homem vai estar lá com você. A presença de Deus é que nos blinda, é que nos capacita, é que nos fortalece, é que faz a diferença, é que abre o mar, é que abre o Rio Jordão. É a presença de Deus que é a grande garantia do chamado. Então o que Deus está falando para Gideão é: para de olhar para você e olhe para mim. Qual é a garantia que eu e você temos diante do chamado de Deus? A presença dele. Eu estarei com você. Olha só, Gideão tinha poucos recursos? Sim, tanto que ele ganha a batalha usando uma espécie de um vaso, uma tocha e buzina. Ele vence a batalha. Ou seja, ele tinha poucos recursos, porém os recursos de Deus não têm limites. Entende? Gideão era pequeno? Sim, ele mesmo falou: eu sou o menor da tribo, sou o menor da casa do meu pai. Ele era pequeno? Sim. Mas o seu Deus era grande e invencível na batalha. Então a vitória, o êxito de um ministério, de um chamado, é garantido não por causa das habilidades do Gideão, mas pela presença de Deus, entende? O êxito de uma vitória, o êxito de uma batalha, melhor dizendo, o êxito de um chamado, não é por causa das nossas habilidades, mas por causa da presença de Deus. Da presença de Deus. Então o êxito de alguém escolhido por Deus não depende somente dos seus recursos, dos seus talentos, mas da presença de Deus, porque junto com o chamado, Deus vai derramar a sua presença. Junto com o chamado, Deus vai derramar a sua presença. E olha só o que Jesus disse para os seus discípulos em Mateus 28:20, quando fala: olha, vocês vão agora para o mundo pregar o evangelho, espalhar o evangelho a todo mundo. Ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Pronto, até a consumação do século. O que Jesus disse para os discípulos? A garantia que eu dou para vocês que o evangelho vai se espalhar ao mundo é a minha presença. Então nós precisamos cultivar a presença de Deus. Nós precisamos honrar a presença de Deus. Nós precisamos ser pessoas que, através da vida de oração, de leitura da palavra, de devoção, sejamos carregadores da presença de Deus.
Qual é a segunda garantia do chamado? Vamos lá, gente, eu vou caminhar mais rápido aqui. Qual é a segunda garantia do chamado? Anote aí, a promessa de Deus. Então, o que nós vamos falar para ficar de forma didática aqui para nós é 3 P's da garantia do chamado. Primeiro, presença de Deus. Segundo, promessa de Deus. Juízes 6,16, primeira coisa foi a presença, eu estarei com você. Depois vem uma promessa, e você derrotará. Ou seja, Deus está falando o que ia acontecer no futuro. Havia uma promessa do Senhor sobre a vida de Gideão. E essa promessa foi uma fonte de estímulo. Diante do desânimo aqui de Gideão, o Senhor fez uma promessa. Ele estava desanimado, preocupado, temeroso. Deus fez uma promessa, você derrotará. Sabe o que Deus estava garantindo para Gideão? Deus estava garantido. Se ele andasse sobre a obediência, ele teria um final feliz. É uma palavra de encorajamento. Então, preste atenção. Se há uma promessa liberada, nós não temos que temer. As tempestades que você e eu estamos enfrentando, a luta que nós estamos passando, não podem parar as promessas de Deus para a nossa vida. A fé ela não se alimenta das dúvidas, a fé se alimenta da palavra, das promessas de Deus para o nosso coração. Então essa é uma garantia que você tem uma promessa. Se você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida, a Bíblia diz, passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não passará. Tem promessa de salvação na sua vida? Traga a memória o que te traz esperança. Tem promessa de salvação sobre os seus parentes, sobre o seu casamento, sobre a vida dos seus filhos? Traga a memória o que te traz esperança. Tem promessa de Deus sobre o seu ministério, daquilo que ele vai fazer através de você? Não olhe para o seu hoje, olhe para o futuro que Deus já liberou, porque ele conhece o futuro desde a eternidade. Ele é Deus eterno, ele sabe de fato o que vai acontecer se nós andarmos em obediência. A promessa de Deus é a garantia de que o êxito do ministério, o êxito do chamado, o êxito vai acontecer diante da luta, da batalha. 3 P's do chamado de Deus são 3 garantias do chamado: a presença, a promessa e, por fim, a palavra de Deus. Pronto. O que eu e você precisamos para poder ter um ministério profícuo? Presença, promessa e palavra. Anotou? Presença, promessa e palavra. O texto diz no verso 12, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, foi através da voz de Deus, de uma palavra de Deus, desse anjo do Senhor, que o ministério dele foi ativado. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Sabe aquilo que nós oramos no início? A voz de Deus, ela nos encoraja, ela é poderosa. A voz de Deus é poderosa. Se Deus falou, passa céus e terra, mas as palavras dele não passarão. Não passarão. Gideão está com medo, mas foi a palavra de Deus que o ativou e o encorajou na missão. Foi a palavra de Deus quem tirou Moisés, a voz de Deus, a palavra de Deus que tirou Moisés do deserto e fez com que ele libertasse um povo de 400 anos de escravidão. Foi a voz poderosa de Deus ecoada no meio de um cenário de uma terra sem forma e vazia, que o cenário se muda, a terra começa a ter luz, haja luz, palavra de Deus. Se existe uma palavra de Deus sobre a sua vida, você tem tudo. Como eu disse agora há pouco, os seus recursos vão brotar. Né? Você pode não ter os recursos, mas se você tem presença, promessa e palavra, acabou. Você tem tudo. Essas são as garantias do chamado. Você acha que as garantias são materiais? Não, o chamado, lembra? O chamado é sobrenatural. Então, a garantia, ela é também sobrenatural, porque a garantia natural, ela é limitada, mas a garantia daquilo que o céu gera é uma fonte inesgotável. Eu estarei com você, esse Deus que é todo poderoso, esse Deus que é eterno, esse Deus que não falha, é Ele que vai estar com você. E tem uma promessa dele, você derrotará. Eu vou usar você na sua casa, eu vou usar você nesse chamado, eu vou usar você nesse ministério. Há uma promessa de Deus, você derrotará, você vai viver, você vai ser fonte de vida, de salvação, de cura, de resposta. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Caminhe sobre essa presença, caminhe sobre essa promessa e caminhe debaixo de uma palavra. Eu sempre falo com os irmãos da nossa igreja, eu sou pastor na primeira IPR aqui em Governador Valadares, eu sempre falo, olha,
Quando Deus, se tem uma palavra de Deus, gente, pode abalar tudo, mas a palavra de Deus se torna uma verdade tão forte no meu coração que eu não me movo, eu não temo se tem uma palavra. Se Deus deu uma palavra, pronto. Se Deus deu uma palavra, pronto. Se Ele tem uma palavra, Ele sustenta a palavra dEle. A voz dEle é poderosa, porque a palavra de Deus é o próprio Cristo. Entende? João capítulo 1 diz que o verbo se fez carne, o verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, quando a gente fala de palavra de Deus, de presença de Deus, promessa de Deus, é a própria atuação de Jesus por meio do Espírito Santo na nossa vida. E se nós temos Ele, nós temos tudo. Pode vir tempestade, balançar o barco de um lado e para o outro, ó, tá balançando. Às vezes a gente fica com medo mesmo, né? Mas se Jesus está no barco, como diz um cântico das criancinhas, vai tudo bem, vai tudo bem. Essa é a palavra que eu quero deixar para o seu coração, para você erguer sua cabeça e começar a dar passos, como eu coloquei aqui, ó. Deus está lhe chamando, qual será a sua resposta? Qual será a sua resposta? Deus está chamando. Chega, essa vida na terra passa muito rápido, daqui a 80 anos, talvez nenhum de nós aqui mais estamos nessa terra. E aí a gente vai viver uma vida só pensando nas coisas naturais. Se mova sobre o chamado sobrenatural. Dê respostas ao que Deus está fazendo na sua vida. Dê respostas. Dê respostas. Dê a resposta certa ao que Deus está te chamando nesta manhã. 3 P's da garantia do chamado de Deus. Palavra, né? Presença, promessa e palavra. Digita aí, ó. Presença, promessa e palavra. Presença, promessa e palavra. Obrigado, pessoal, está respondendo algumas perguntas aqui. Obrigado, Yanaide, obrigado, Jussandra, né? Nós fazemos as nossas lives todas as terças e quintas, às 7h01 da manhã. Isso, 3 P's. Gravou isso aí? Escreva isso na tábua do seu coração. Se mova sobre isso. Eu tenho uma presença, eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa de Deus. E essa é a garantia que fez com que Gideão, um homem que não era soldado, era agricultor, vencesse inimigos cruéis que estavam oprimindo Israel há 7 anos, devastando Israel, porque ele tinha uma palavra, ele tinha a presença e ele tinha a promessa de Deus na sua vida. Amém? Quinta-feira eu vou falar para você sobre o que o chamado de Deus requer. Vou falar sobre essa resposta agora. Você já entendeu os aspectos do chamado? Pessoal, intransferível, irresistível, sobrenatural. Você e eu já entendemos os 3 desafios do chamado. A missão é grandiosa demais, né? Nós somos limitados demais e nós estamos ocupados demais. São 3 desafios. E hoje nós aprendemos sobre 3 garantias do chamado. A palavra de Deus, a presença de Deus e a promessa de Deus. Na quinta-feira eu vou falar sobre a resposta agora que nós precisamos ter. O que nós precisamos ter? O que o chamado de Deus requer? E aí eu vou falar sobre 4 coisas que o chamado de Deus requer. E vou finalizar sobre esse mergulhar que nós estamos tendo na vida de Gideão. 4 coisas que o chamado de Deus requer para que ele possa ser vivido na intensidade, dando respostas certas aos céus. Então aguardo você para estar com a gente. Eu falei no início da nossa live aqui, né? Falei no início da nossa live que hoje eu comecei bem mais tarde, por causa realmente de a Helena dormiu mais tarde aqui. Eu, na hora de tentá-la fazer dormir, esqueci de colocar o WhatsApp aqui, o alarme para poder tocar. E aí quando eu acordei era justamente no horário da live, 7 e pouquinho. Aí já levantei e corri, falei, não vou deixar de fazer. Então por isso que está um pouquinho fora do horário aqui, mas eu não poderia deixar de passar aqui para deixar essa palavra. E espero que essa palavra seja fonte de vida sobre o seu coração. Porque você não está por acaso aqui, você não está ouvindo sobre o chamado de Deus por acaso. Deus quer ativar a sua vida. E o que você precisa, então abandone as desculpas agora. Eu não tenho recurso, eu não me sinto capaz. Deus está falando, as garantias do chamado é a minha presença, a minha palavra e a promessa. Guarde esses 3 P's no coração. Nutra esses 3 P's no coração. Nutre a presença de Deus. Alimente a presença de Deus na sua vida no que tange a ser uma pessoa de oração, de jejum, de busca.
Nutre a presença de Deus, lembre das promessas de Deus e se mova sobre a palavra que Deus vai te dando. Se Deus falou, Abraão, sai, sai. Se Deus falou, permanece, permanece. Se Deus falou, vai, vai. Mas se mova sobre essa palavra. Essa é a garantia de um ministério profícuo. Essa é a garantia daquilo que Deus nos chamou para fazer. Vai ter êxito, vai ter resposta, seja no âmbito familiar, emocional, profissional, ministerial, espiritual. Se mova. Presença, palavra e promessa de Deus. Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado por essa palavra, que o Senhor crave no nosso coração, ó Deus, essa palavra no nosso coração nessa manhã. Que nós venhamos ser pessoas que carregam, Deus, essa palavra, essa presença e essa promessa. Deus, vívida na nossa mente, todos os dias da nossa caminhada. Que o Senhor ative chamados, ministérios, traga clareza, tire todo o conflito da alma e levante os teus filhos para sermos o que o Senhor nos chamou para ser como cristão nessa terra, sal da terra e luz do mundo. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Gente, vou finalizar aqui nossa live. Eu estou utilizando muito o canal do Instagram. O Instagram lançou lá a questão de um canal. Nós temos lá centenas de pessoas já nesse canal do Instagram. E lá no canal eu mando áudios de devocional. Eu compartilho algumas reflexões lá exclusivas para quem está no canal do Instagram. Então, eu acredito que na bio da minha você entrando na bio do meu Instagram, se você não segue, me segue. Se você não está recebendo as notificações do Instagram, tem um sininho lá na bio do meu Instagram que você clica e coloca lá notificar quando eu estiver ao vivo ou quando eu fizer um post. Você tem essa opção para que o Instagram mande para você as nossas lives. E nessa bio tem lá também lá o canal do Instagram. Você entra, é só participar e aí você já vai ter acesso às coisas que eu comecei a postar. Postei semana passada reflexões em áudio, mando textos, mando ali coisas específicas para quem está no canal, para poder, o objetivo é justamente fazer você viver cada vez mais essa direção, essas instruções dos céus, uma vida abundante, através da palavra de Deus. Então lá eu falo sobre chamado, vou falar sobre vida emocional, tudo à luz da palavra de Deus, sobre devocional, como ter uma vida devocional. E temos também, para finalizar aqui, temos também a nossa plataforma do Clube 71, que nós temos lá todas as nossas lives, são centenas de lives com os mais diversos temas, muitas lives lá, não só lives, mas eu tenho lá videoaula, workshop, sobre família, sobre vida de oração, devocional, sobre emoções inteligentes, sobre ansiedade, como lidar com ansiedade, sobre liderança, sobre ministério, sobre o livro, plataforma do Clube 71. Então nós temos centenas também de pessoas que fazem parte dessa plataforma, que nós temos lá. Ela é um custo simbólico que a pessoa paga mensalmente para a gente poder conseguir hospedar essas lives lá. E aí você tem ali de forma 24 horas, através do seu celular ou computador, acesso à plataforma. Não sei se tem alguém aqui que faz parte da plataforma, mas essa live, por exemplo, a gente edita e coloca lá na plataforma. Então você pode assistir essa live também depois, tá bom? Então aí, que bom, Ana Paula. Então, você tem muitas possibilidades aí, nós podemos juntos crescer em Deus. O nosso desejo é através dessas ferramentas, do livro, através da plataforma, através do canal, também aí o canal é gratuito, poder a gente caminhar juntos, sendo nutrido através da palavra de Deus, crescendo em Deus, para que você possa viver essa vida e vida em abundância que só Jesus tem para nos oferecer. Olha aí, a doutora Ana Paula colocou aqui, ó. Eu faço parte, a Jussandra faz parte da plataforma do Clube 71, a Cássia faz parte da plataforma. Então muita gente aqui caminha com a gente há muitos anos. E lá tem live desde 2021, desde a época da pandemia. É muito conteúdo. Então é uma oportunidade de a gente poder crescer e ser abençoado. Amém. Gente, um grande abraço. Olha aí, a doutora Paula, essa plataforma 71 é substância demais. A Kátia faz parte da plataforma do Clube 71. A Kátia batizou com a gente, saiu lá do Nordeste para batizar com a gente aqui
né? Batizar aqui em Valadares. Gente, no mais, um grande abraço. O horário já super avançou. Obrigado pelo carinho. Espero vocês quinta-feira para a gente poder mergulhar nesse último aspecto aqui sobre o chamado de Deus na nossa vida, tá? Que bom, a Eliane tá lá há muitos anos com a gente. Um grande abraço, tchau, tchau. Ótima terça-feira, ótima semana.